Então, o que ocorre? Quando acontece, são essas três, por que as três principais que estão mais sendo trabalhadas hoje? Porque todas as três atingem o mesmo sistema cerebral, sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o sistema de recompensa, que é muito importante, desde quando a criança nasce, ele vai ser desenvolvido, porque o sistema límbico está muito associado com o aprendizado. Se não tiver esse sistema ali funcionando perfeitamente, não tem como você ter um aprendizado. Por quê? Alguém que é professora aqui, sabe o que eu estou falando aqui. Se você vai ensinar a criança, você tem que ter aquela técnica lúdica, não é isso? Para que ela tenha o quê? Prazer em aprender. Se ela tiver prazer em aprender, libera a dopamina, né? Então ela vai, mamãe, eu quero ir para a aula, né? Eu gostei da professora, eu quero aprender. Se for o contrário, ela pode ter alguma dificuldade. Então o sistema de recompensa é para a vida, né? E para questões motivacionais. Porque libera o quê? Uns principais neurotransmissores, que é o dopamina. Um dos principais, tem a serotonina, né? Tem também a questão da adrenalina, tudo faz parte, mas a dopamina, ela é o hormônio ela é o neurotransmissor do prazer. Ela libera a substância que te dá o quê? Prazer. Por isso que ele te motiva. Pode observar, uma pessoa que está depressiva, você acha que ela está motivada a fazer alguma coisa? Não. Geralmente ela se tranca dentro de um quarto, não quer sair, tem medo de tudo, dá pânico, dá até crise de ansiedade nessa pessoa. Porque ela não tem isso, ela não tem mais esse prazer, essa vontade, esse desejo. E quando eu falo da dopamina, vamos ver aqui, tem tudo a ver com a dependência química. Porque ela vai afetar o sistema límbico também. Ela vai afetar de tal maneira que você não sente mais prazer com as coisas naturais. Isso é tão sério, nós que acompanhamos a questão da própria adicção, naquele momento que a pessoa está mesmo, no momento de uso, no momento de... ela não pensa em mais nada. Naquele momento não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Lembro de um exemplo de uma pessoa que o filho estava nascendo e ele saiu para ir ver o filho e ficou na biqueira. O filho nascendo. Quem olha, né, e quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo aqui, para uma pessoa que faz isso, o que ele vai dizer? Que a pessoa não tem coração, que não ama ninguém, que não ama nem o próprio filho. Isso para quem não entende da adicção ou da dependência química. Para nós profissionais sabemos que na verdade não é isso. Não é que ele não ama o filho, que não ama. Só que naquele momento é tão forte, né, o que está acontecendo dentro dele, que como ficar cego. O único objetivo central, infelizmente, é a substância. Por isso que vem o que? Depressão depois. Por quê? Porque vai, quando passa, né? Aquela brisa, aquela situação toda, vem o quê? Porque na mesma proporção que ele libera a dopamina lá em cima, a mesma proporção que vem para a depressão, para o vazio. E aí começa a ter o peso, começa a refletir, começa a pensar o que eu fiz, por que fiz, como fiz, entra em depressão, né? Fica daquela maneira muito complicada, que é a que nós recebemos no set terapêutico, quando a pessoa vem na questão da própria adicção, está depressivo, está acabado emocionalmente. Tá? Por tudo que ocorreu, ele vai lembrando daquilo que ele fez. E nós sabemos a que ponto que chega isso. Então olha como tudo isso tem a ver com essa dopamina, ou com esse prazer que ela libera, mas de uma maneira natural, porque chega um ponto que nada mais satisfaz a pessoa. Ele está fixado naquilo ali. Então isso que vai gerar grandes problemas e vem a própria adicção. Então nisso que eu disse para vocês, nós chegamos nesse ponto aqui, olha, quando a pessoa desse equilíbrio, ele passa para esse desequilíbrio, olha, aqui as drogas entraram. Aqui, por exemplo, por enquanto, ocorreu um desequilíbrio. Como assim desequilíbrio? Isso é normal, talvez muitos de vocês já passaram por isso, como eu já passei com a minha família. É o garoto que sai de casa, 15 anos de idade, e vai pra balada, vai não sei pra onde, tá a mãe em casa, e deu 3 horas, o filho não chegou, deu 6 horas da manhã, o filho não chegou, onde é que ele tá, o que aconteceu? Aí ele chega, começa a beber demais, ou usar algumas coisas ali, daqui a pouco não tá se alimentando direito mais, começa a ficar fraco, começa a dar problemas emocionais, começa a ficar irritado, e são os problemas oriundos das pessoas que fazem uso de entorpecentes, seja ele qual for. Tá? Seja álcool, qualquer outro tipo de droga. Então começa o que? A gerar o desequilíbrio, os problemas. De repente não consegue ir bem nos estudos mais, está com dificuldade para isso, para aquilo.
esse é o problema, que quando a droga entra, que ela começa a causar. Mas ainda nesse instante, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é só curtição, curtição e curtição. Nós percebemos, mas as coisas começam a se complicar a partir daí. Não para todos em si, porque eu digo isso, do universo de pessoas que fazem uso de entorpecentes, né, você tem aí no Brasil em torno aí de 30%, e desses 30%, só 5% que desenvolve mesmo a adicção. Olha, parece pequeno, né? O número, mas para milhões de pessoas é muita gente. É muita gente, vai 30 milhões ou mais. Tá? Então é muita gente. Tanto que as comunidades estão aí, não dão conta para, né, ajudar quem precisa ser ajudado. Tá? Então é um número muito grande. Pense nisso a nível mundial. Tá? Então aquelas pessoas que vão precisar de internação. E por que elas têm esse processo que outros não têm? Então, envolve dentro da adicção o quê? Questões familiares, questões de ambiente, onde cresceu, a família a qual ele veio, se já tinha pessoas que faziam uso naquela família, se vem de um lar muito agressivo. Não estou dizendo que isso justifica o uso de drogas, não justifica, mas eu entendo que ele faz parte e tem as influências. Então, tem que entender isso. Não é que, eu uso droga porque meu pai era agressivo. Não, não é essa a justificativa. Mas que esse pai agressivo, ele influencia no decorrer da vida da pessoa, sim, porque vai chegar um momento, talvez de escolha, de outras situações que virão para ele não tem ali essa capacidade, essa força para poder lidar com aquele momento. Então acaba indo para os entorpecentes, que de uma certa forma parece aliviar alguma tensão. Só que depois você descobre que não alivia nada. Ele só piora ainda mais a situação da pessoa, tá? Então, é o momento que gera, né, esse descontrole. O problema maior começa a partir daqui. Vocês viram, deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui, olha, equilíbrio, certo? E aqui tem o quê? Desequilíbrio. Desequilibrou, porque ela entrou, certo? Agora eu pergunto, o que nós temos aqui? Qual que é o problema aqui? Tem esse equilíbrio, né? Para a gente entender, porém, com ela. Ou seja, qualquer outro tipo de vício que a pessoa tem. Então, o que eu estou dizendo para você? Desequilibrou porque ela entrou, então, para mim que eu disse que são oriundos, que é o que o que estará acontecendo ali. Tá? Só que a partir daí, como ela entrou, o que isso quer dizer agora? Que todo o desenrolar da minha vida, a minha rotina, tudo que eu faço, ela tem que estar presente. Ela tem que estar presente. Ou ela está presente. O que quer dizer? Meu time ganhou. Motivo para usar. Estou angustiado e triste com alguma situação. Motivo para usar. Não tem nenhuma coisa nem outra. Também é motivo para usar. Porque agora ela faz parte da minha vida. Não que eu quisesse de fato isso. Que o que a vida da pessoa quer, é verdade, é poder fazer o uso, mas sem ter nenhuma sequela. A gente brinca que é o sonho de toda pessoa que quer mesmo usar droga, né? É poder usar, mas sem ter nenhuma sequela do uso. Ele vai usar do jeito que ele quer usar, mas para na hora que ele quer, está no controle, vai trabalhar, cuidar da família, tudo bonitinho, vai até servir a Deus, né? Quer dessa maneira. Isso é impossível. Tá? Porque ela vai gerar os transtornos e as sequelas que virão. De uma maneira holística, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Então, aqui nesse momento, eu preciso dela. Para tudo. Para esquecer, para lidar com situações, para tudo eu preciso dela agora. Vou dar um exemplo clássico, né, que a gente gosta desse exemplo. A pessoa que tem problema com álcool, o alcoolista. Geralmente, quando a pessoa vai beber e beber muito, ele bebe para quê? Você lembra da frase que a pessoa fala? Eu vou beber para esquecer. Olha que interessante, né? Vou beber para esquecer. Quer dizer que o negócio está aqui e eu vou tentar resolver bebendo. Até esquece mesmo naquele momento ali, né? Sabe que depois vem toda a situação. Então, veja bem, eu preciso dela para esquecer. Ou outros vão usar para quê? Acontece muito com jovens, né? Muito retraído, muito tímido, não chega nas meninas, né? Ele usa para ficar mais descolado e fica mesmo, e entra naquilo ali, ó, legal, gostei. Só que depois ele vai perceber a armadilha, é que ele caiu muito tarde. Alguns mais rápido, outros menos, mas ele vai perceber isso.
O que eu quero dizer nesse momento aqui, por isso que eu estou falando de equilíbrio, tá, gente? Não é que está equilibrado de uma maneira mais produtiva, não. É um equilíbrio nocivo, é um equilíbrio ruim. Porque eu estou aqui, eu estou ansioso, estou naquela ansiedade, eu vou lá e faço de alguma coisa, o que acontece comigo naquele momento? Por isso que eu coloquei um equilíbrio nocivo. Mas daí a pouco, pessoal, quem bebe muito, como é que ele chega às vezes para nós, na comunidade, para o atendimento? Assim, né? Tremendo pra caramba. Quando a pessoa está lá fora, não passa em atendimento em nada, ele treme muito, o que ele faz para parar de tremer? Hã? Não dá nem a ressaca, né? Já está acetona, o que acontece quando ele toma outra? Aquele camarada pensa, se eu tomar, só tomo mais uma que eu fico bem. Só que ele está acabando com o filho dele, está acabando com a vida dele. Né? Não só do corpo físico, como as questões que envolvem as relações sociais. Tá? Então vamos lá. Nesse contexto aqui, sabe qual o nome que se dá para isso aqui, esse gráfico aqui? Sabe qual o nome que se dá a isso aqui? Dependência química. Entenderam agora? Isso é dependência química. Porque agora eu preciso, ela faz parte da minha vida, infelizmente. Claro, não queremos isso, mas ela faz parte, de uma forma ou de outra. Então, isto é dependência. Só que aí você entende, viu a sequela, o resultado, você não quer mais aquilo, percebeu a armadilha que caiu, a pessoa percebe isso, ela quer se livrar daquilo, ela quer sair daquilo ali. O que ela faz? Ela para, ela quer parar de usar. Então nós chegamos nesse ponto aqui, ó, esse outro gráfico aqui. Aqui equilíbrio. O que aconteceu aqui? Desequilíbrio. Por que teve um desequilíbrio? Porque eu estou tirando a substância. Então, aquilo que para mim fazia parte, eu estou angustiado, melhorei, estou assim, pelo menos naquele momento. Mas agora não quero mais. Então, quando vier a angústia, vier a ansiedade, vier o estresse, eu não vou mais fazer uso. Então, o que eu quero dizer? Eu quero tirar, eu quero parar, que está acabando com a minha vida. Então, eu paro. Estão vendo aqui? Olha, eu parei, mas desequilibrou. Claro, porque o seu corpo está pedindo e você não está dando. A pessoa que quando chega para, né, você começa o atendimento com a pessoa, o acolhimento e tudo mais, está ali ainda. Só que ela está negando aquilo, porque ela, como pessoa, sabe que aquilo não vai fazer bem para ela. Mas todo o corpo, por que está pedindo? O teu cérebro, o teu sistema cerebral está pedindo. Querem liberar a dopamina ali e tudo mais. Querendo aquele prazer momentâneo, porque ele já está habituado àquilo ali. Então quando eu tiro, vocês viram ali que eu pus o xizinho para tirar, tirei a droga. De que maneira eu tirei? Bom, tem pessoas que tentam parar por conta própria, onde está, não vou mais fazer uso, que é muito difícil, dependendo do grau. E outros vão ir para uma internação. Vão para um acolhimento. Tá? Voluntário ou involuntário, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas ele precisa, ou interna numa outra clínica, psiquiatra, seja o que for, que ele precisa parar. Só quando você para, ou quando ele para, e o corpo está pedindo, tudo está pedindo, ele começa a sentir o resultado disso. Que vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter irritação, e vai aumentando esse grau. Alguns pensam até em desistir de viver, aí vem ideação suicida, e vem até o cometimento. Infelizmente, só nesse ano, eu já fiquei sabendo de 3 casos de pessoas que passou por nós e que tiraram a própria vida. Aliás, um lamentável. O menino tem 23 anos de idade. Foi coordenador lá na Gênesis. Saiu, fiquei sabendo agora que ele tirou a própria vida. Convivi com ele todo dia ali. Sabia das situações dele também, que envolvia. Mas ele não aguentou. Então nós vemos que a seriedade daquilo que nós tratamos, daquilo que nós estamos fazendo, e que procuramos ajudar, auxiliar as pessoas nesse caso. Agora, vamos lá, agora vocês vão saber, qual o nome, aqui eu disse que aqui é dependência, né? Qual o nome que se dá para isso aqui? Eu acabei de falar. Tirei, não quero mais, e começo a sentir, né? Qual o nome que se dá? Abstinência.
Entendeu? Isto aqui é abstinência. Quem diz que eu não tenho, eu não vou mais usar, eu começo agora a sofrer da abstinência. E a abstinência, ela tem tipos. Eu vou falar os dois principais somente aqui hoje para vocês. E isso é importante ter anotado, porque isso vai ajudar muito a você no momento de atendimento, de acolhimento com a pessoa que está passando por essa situação. Ou algum de vocês, eu creio, que já estão em recuperação, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Tá? Então, na abstinência... que eu vou falar dela agora. Só para fechar essa parte aqui, que nós queremos buscar isso aqui, tá? Equilíbrio, regulação. O que tem que acontecer? Novidade de vida. Eu procuro trazer mesmo um exemplo bíblico mesmo de Coríntios, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, tudo se faz. O que quer dizer isso? Andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Quer dizer que é algo contínuo, não é algo estanque. É algo que eu tenho que cultivar dia após dia. Aí a gente pega por empréstimo aqui, agora nesse momento, o NA, né? Que é o só por hoje, do Narcose-Anônimos, não é isso? Só por hoje. É mais ou menos aquilo ali. Tá? Então eu tenho que andar em novidade. Que novidade é essa? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje, de como é importante quando se busca esta regulação. Como eu falei da abstinência, eu vou mostrar para vocês aqui sinais e sintomas da abstinência. Tá? Vamos colocar aqui. Eu tinha um videozinho aqui, mas não vai conseguir passar. A abstinência, ela causa sudorese. O que está aqui não é para todo mundo não, tá? Algum vai ter mais, outros menos, outros... Tem gente que tem aquilo tudo ali. É situação complicada, né? Mas tem pessoas que... O que é sudorese? Tem água aí? Se tiver uma água aí. O que é sudorese? Isso. Transpirar, suor, tá? Nas mãos, né? A pessoa fica com a mão toda molhada e tudo. Então, ela causa sudorese, taquicardia, o coração está acelerado, tá? Ela causa tremores, a gente observa isso também. Depressão, ansiedade, insônia, que é o principal ali, a pessoa não consegue dormir. É por isso que entra a questão de medicamento, né? Medicação para poder dormir, a pessoa não consegue dormir, porque a cabeça está a mil, a mente está ali. Tá? Desde o momento que você inicia o tratamento, o acolhimento, você não consegue dormir. Tá? E pensamentos obsessivos, e não está ali, até anotar se você quiser aí, pensamentos intrusivos, que é o pior. Pensamento intrusivo, como o próprio nome indica, ele é entrão, né? Você não quer, mas ele vem. E o pensamento intrusivo pode gerar o chamado TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Aquele que vem e não sai, e está te martelando ali. Ele pode ser impulsionado por gatilhos e também pelas reservas. Eu vou explicar a diferença de um para o outro daqui a pouco. Gatilho da reserva, que vai gerar os pensamentos, vai gerar as lembranças. Tá? Isso é sequela de abstinência. Tá? E tantas outras coisas eu poderia falar sobre ela aqui. Então tem pessoas que podem dar quase tudo isso aqui, ou algumas vão fixar mais em outras. Mas a insônia é um dos problemas sérios que se tem. E inicialmente tem algo que ocorre muito, e isso é bom você, quando você estiver num set terapêutico, num atendimento com alguém, o que eu vou falar aqui agora, que eu percebi ao longo de toda essa minha experiência, que as pessoas não sabiam do que eu vou dizer aqui agora. Tá? Então, em atendimento, é importante você saber disso. Sonhos. É muito comum, quando a pessoa para e está ali nos primeiros... Obrigado. Os 30 dias, 45 dias... ou mais ou menos, mas é nesse período. O que acontece? A pessoa sonha que está usando droga. E tem um detalhe interessante, pelo menos na maioria dos casos. No sonho você não consegue. É interessante esse dado. Né? No sonho está ali, você vai e tal, e não consegue. Isso tem um porquê, tá? A maioria não estava ali, eu aquilo fui, mas não consegui. E tal, tentava ali sim, eu ia e não conseguia.
Só que quando a pessoa chegava para mim e dizia, doutor, eu sonhei que eu estava usando, agora, meu Deus, será que eu estou em abstinência, eu estou querendo usar, eu vou recair. Eu falei, calma. Teve um que falou para mim assim, eu perguntei, falei assim, sonhei que eu estava ali, em condição de dor, não consegui chegar, mas estava ali, eu fui atrás, eu no sonho pensei, agora perdi tudo de novo, acabou o tratamento, minha família de novo, no sonho, né? Eu falei assim, e aí, doutor, o que o senhor acha disso? Eu fiz para ele assim, que bom. É igual vocês aqui, estão olhando para mim, né? Ele olhou para mim assim, que bom. Que bom que você tem esse sonho. Eu falei, mas calma aí que eu vou te explicar, que eu vou explicar para vocês aqui agora. Isso faz parte do nosso mecanismo cerebral, que ele traz um sistema de defesa e de auxílio para esse momento. Isso é comum no nosso cérebro, tá, gente? É comum. Você vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Quando a pessoa ela para o uso e vai para a internação, aí vão lá uma semana, 2, um mês que ele parou, o que geralmente começa a acontecer no corpo físico da pessoa? Vocês têm algum exemplo? No corpo físico. Em geral, uns mais, outros menos, tá? Mas o que acontece no corpo físico? A pessoa parou, daqui a pouco começa a aparecer o quê? Dor de cabeça. O que mais? Pode vir dos ossos. Mas no corpo mesmo, na pele, no corpo, o que começa? Da ferida. Dá o quê? Feridas. Então, coça para todo lado. Depende de pessoa para pessoa, tá? Não é algo... Mas, sofrido aqui, outro ali. Eu tive um caso lá, é engraçado, mas coitado, sofreu, né? O cara deu um furúnculo aqui nas costas, mas um negócio desse tamanho para fora. Subiu 3 em cima dele para espremer. É engraçado para nós falar, mas para ele, tá doendo isso. E aí a enfermeira subiu lá e aqui saiu. Outro não teve jeito, nós mandamos ele para o posto, para UPA, para rasgar. Nem todo mundo acontece isso, estou dando exemplos, tá? Ele teve casos mais sérios assim, outros mesmo dá, gente que dá na cabeça toda, coceira, dor de cabeça. Por que isso está acontecendo? Simples, porque a química está saindo. E o corpo está reagindo à química que está saindo. Por isso que é depois de 1 semana, 2 semanas que a pessoa está ali. Então eu já digo, fique calmo, tranquilo, porque eu sei que vai doer, né? Mas isso vai passar. Vai passar, vai. O cara está ali assim, calma. Vamos ver, se for muito, passa uma pomada para poder aliviar. Mas vai passar. Se não passar, é outra coisa. Então, o que eu estou dizendo? Que o corpo está expelindo. E nesse momento de expelir, ele vai automaticamente ter essas sequelas, tá? Então isso é normal de acontecer. Pode tranquilizar a pessoa se isso ocorrer. Dizer, fique tranquilo, que vou te acompanhar, ou te dou uma pomada, te dou um remédio para dor de cabeça. Mas com o tempo isso vai passar. Se porventura continuar, que é muito difícil, então vamos ver se tem alguma outra coisa aí. Agora vamos chegar no ponto que eu quero. E como é que aqui expurga também? Entendeu? Aí que entra. Como é que o emocional faz isso? Porque dependência química, não é, embora catalogado como uma doença, né, que não tem cura, progressiva, aquela coisa toda, mas ela é muito comportamento. Né? A depender é muito comportamento, está muito relacionada com isso. Comportamento tem a ver com as questões aqui, emocionais, mentais, certo? Então, como é que o meu cérebro, como é que a minha parte emocional ela vai expurgar isto? De que maneira? O corpo tudo bem, está expelindo, tá. Mas e como é que ele faz aqui? Aí que entra o ponto-chave. Sonhos e ou pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa diz para mim no início que está sonhando muito, eu faço joia, porque eu sei que quer dizer que está funcionando. Né? Que ele está realmente no processo de desintoxicação, não só física, como também emocional. Porque a mente vai fazer isso. Então ele está... Eu digo assim, olha, é ruim porque você acaba lembrando, né? Você sonhou, né? Mas, olha, mas é positivo, porque quer dizer que... E a tendência você pode, na primeira semana, sonhar todo dia, daqui a pouco começa uma vez só na semana, talvez uma vez no mês, depende de pessoa para pessoa, e vai chegar um ponto que não vai ficar sonhando muito mais. Mas tem pessoa que depois de 10 anos teve um sonho. Interessante. Porque está lá na memória, então por algum motivo, não quer dizer que você está com vontade, mas ele pode vir. Tá?
Agora, se ele disser para mim que já tem 3 meses que está no acolhimento e está sonhando toda semana, então já tem acende um alerta, tem algum outro problema aí. Porque eu estou passando o que é normal e comum para vocês. Agora, se a pessoa disser para mim que está todo dia e não para, já tem 2 meses, todo dia eu estou sonhando, então, que é difícil acontecer, tá? Vamos analisar para ver se tem mais algum problema aí, o que está acontecendo com essa pessoa, se tem questão psiquiátrica, aí já é outro tipo de tratamento. Mas fora isso, tranquiliza a pessoa que é normal. Tanto que quando eu falo isso na comunidade, o pessoal fica até, obrigado, aí tá bem, que eu pensei, não. Agora, cuida que você sonhou, você está aqui acolhido, vamos ver que foi esse sonho, mas quer dizer que está expurgando. Então isso é um ponto importante, tá? Que a gente procura trabalhar dentro da abstinência para tranquilizar a pessoa, que esse é o nosso papel, tá? De ali, não é a pessoa sonhou, sabia, estou falando, você querendo usar, e já está aí, já está querendo, não. Em vez de ajudar, você atrapalha, né? Você já vai logo julgando, apontando a pessoa, que é o que ele ouve lá fora. Se você é um profissional que vai tratar e faz a mesma coisa que lá fora, tá ruim. Ali você está como um profissional que entende o assunto, por isso que eu estou passando isso aqui, você entende. Não é muito bom quando você ouve de um profissional, como eu estou dizendo para você aqui, com explicação científica e tudo mais, você, puxa, pensei que era... Então você fica melhor. Então o nosso papel também é esse, para que a pessoa dê continuidade ali ao seu tratamento. Deu para entender isso aqui? Ok. Porque a abstinência, ela vai gerar algumas coisas. O que é recidivância? Já viram essa palavra? Recidivância, ela é muito comum no sentido mais técnico de terapeutas ou os profissionais dessa área, tá? Nada mais é que recaída, tá? Recidivância, recaída, tá? A recidivância, ela obedece ali um processozinho. Esse é outro ponto que é importante que a pessoa que está em tratamento saiba, que você possa passar isso para ela. O que ocorre? Principalmente relacionado a gatilhos. O que é gatilho? É algo que vai despertar a minha mente, né, os meus pensamentos relacionados ao uso, ok? Isso é gatilho. Quais são os gatilhos? São vários. Cita um gatilho para mim aí, que a pessoa acontece, ela logo vem aquela lembrança de uso. Vê alguém com massa de cigarro, tem o gatilho que te desperta. O que mais que é um gatilho? Isqueiro acendendo. Já era um gatilho. Tem pessoas... Dá um café preto? O cafezinho, né, para quem fuma é complicado, né? Mas, por exemplo, pode ser uma pessoa, era aquele amigo, entre aspas, de uso. É só ver e já... Eu tive um que recaiu porque encontrou com um amigo e recaiu. Recaiu. É engraçado que ainda foi dar o testemunho ele falou comigo, foi dar o testemunho pro amigo, né? Viu o amigo? Falei que eu tô bem, e fui lá, e aí, chega aí. Então, rapaz, eu tô aí na boa e tal, eu tô no tratamento também. Pô, que legal, cara. Bom, você tá gordo, você tá bem e tal. Aí chegou, mas eu tenho daquela, viu? Foi só falar isso, os dois usaram a noite inteira. Entendeu? Lugares também. Aí vem lugares, pessoas, situações. Se quer ver outra, discussões, principalmente com as esposas, ou quando é mulher com o esposo, ou com mãe, com pai. Como assim? Porque se, na dinâmica de uso da pessoa, se a discussão agora faz parte, já está registrado aqui. É começar a discutir, bate a porta, sai, só chega no outro dia de manhã, ou se chegar. Tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que passar isso. Aí eu volto, não é talvez o propósito aqui agora, o trabalho com famílias, como é importante. Tratamento sem que a família esteja junto, não tem um efeito desejado, eu vou ser sincero para vocês. A família tem que estar junto. Porque eles têm uma noção. Eu falo que tem momentos que às vezes o acolhido está preparado e a família não está. Aí ele vai, como ela não está preparada, ele recai por causa da própria família. E não estou culpando eles não, porque eles não sabem. O que eles falam, ele não para porque ele não quer, doutor. Ele não para porque ele é um vagabundo. É assim que te ouve. Ou pior, ele não para porque ele não tem fé. Aí você fica pior ainda. Não é isso, a questão não é essa. Tem o problema da adicção, da doença.
Então não é somente isso. Só que eles não entendem. Então por isso que é importante que estejam juntos. Então são vários gatilhos. Esse que eu falei é interessante porque eu já atendi algumas mulheres, esposas e tudo, e eu disse, olha, é isso, mas será, faça o teste. Aí 3 fizeram o teste. Eu falei, olha, e tem um ponto, se não tiver briga nenhuma, e ele por um acaso der alguma vontade, ele vai arrumar uma briga sem ter briga. Vai arrumar uma discussão sem ter discussão. Teve um que foi até engraçado, porque o camarada brigou com a mulher porque tinha 2 edredom. Tinha um amarelo e um branco. Ela foi colocou o edredom branco, ele queria o amarelo. Por causa de um edredom, o cara brigou, aí sabe como é que era, briga, xinga, da pior coisa, saiu pra rua e foi usar droga. Culpa de quem? Do edredom que a mulher não colocou a cor que ele queria. Quer dizer, se não tem nada, a pessoa vai arrumar uma discussão, porque faz parte. É engraçado, parece que precisa de um perreque para usar. Aí pensa, mas não seria mais fácil ele sair e usar? Estou com vontade, vou usar e ninguém... Não, precisa do perreque para isso. É o famoso perreque, né? Que é a discussão. Precisa, então ele tem... aquilo faz parte da dinâmica do uso. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Eu fiz isso aqui, tem que fazer o reverso também. Então é importante que entenda isso. E aí a recaída vem por quê? Ela vai gerar isso aqui, ó. A abstinência ela vai gerar isso aqui, que pode levar à recaída. O que vem primeiro? Lembrança. O que é lembrança? Lembrou, né? Viu aquela rua, aquele lugar, lembrou. Da lembrança, pode vir o quê? Vontade. Lembrou e tal, mas... Aí já vem a vontade. E quando a vontade vem, já começam as maquinações. Próximo passo. Desejo. Caiu do desejo, não tem volta. Só um milagre. Lembrança e até a vontade, você ainda consegue reverter. Se tiver uma boa ferramenta para lidar com aquilo ali, conversar com alguém, aí vem, né? Todos os caminhos que nós temos. Mas a vontade, você ainda consegue reverter. Mas caiu pro desejo, não, aí já é... Sabe o que vamos dar o exemplo do desejo? É mais ou menos assim. Vai ser um tiro só. Só um. Ele vai lá e dá 3. E aí acabou. Não, vai ser um gole só que eu tô meio estressado, vou tomar uma só para dar uma relaxada. Acabou. Já foi, muito difícil, já foi aqui pro desejo. Então até aqui você ainda consegue reverter, mas passou aqui, aí fica difícil demais. Então isso que a abstinência vai causar, tá? Já está ali, vem a lembrança e tudo mais, vai revivendo tudo aquilo, e se a pessoa não tiver ferramentas boas, ela pode acontecer uma recaída, tá? O que eu faço com esses pontos de abstinência, de recaída? Bom, nos gatilhos, eu tenho esses 3 passos que eu gosto de colocar. Primeiro passo, identificar o gatilho. Isso é o que você pode trabalhar com a pessoa que você está atendendo, que você vai acolhê-la, que você vai trabalhar com ela. Isso é importante. E pode, nesse contexto, pode até pedir que ela escreva, tá? Identifica o gatilho. Então ela vai dizer quais são os principais gatilhos para você. Às vezes diferente de um para o outro. Mas um gatilho muito forte, que está lá no topo, quase no primeiro lugar, é o dinheiro. Né? Dinheiro é um dos principais que estão lá em cima. Tá? Dinheiro na mão, dinheiro ali, tá? Então, qual que são? Dinheiro, discussão, algumas amizades, locais ou situações. A pessoa vai elencando ali, que seja... Vamos pensar que ela tenha 10 principais para ela. Então, identifica o gatilho e outro detalhe, saiba onde ele está. Pode até acrescentar isso aí. Identifique e saiba onde ele está. Eu identifiquei que é aquilo, mas onde está? Está lá. Então, ok. Eu sei, agora identifiquei, mas onde é que ele está? Isso tem que estar claro para mim. Segundo passo, reduzir o gatilho. Como se reduzir? Eu posso eliminar ou eu posso contornar. Então é uma avaliação que você pode fazer junto com a pessoa. Tá, ok. Olha, o caso é o seguinte, eu tenho um problema com álcool e eu moro nesse lugar aqui e nesse caminho aqui que eu mais perto para chegar em casa tem 4 bar. Que eram os bares que eu parava para jogar sinuca, beber. Eu moro aqui, eu tenho que passar por ali. Mas tem outro caminho? Tem. Só que eu posso, ao invés de ir por aqui, eu posso ir por aqui e chegar em casa sem passar ali. Só que é bem mais longe. Né? Então eu falei, ok.
que se pode fazer nesse caso? Você pode, nesse gatilho, você pode contornar. É mais longe, mas o que você acha que é melhor? Você arriscar todo dia passar ali e recair, ou você, mais longe, mas ter a sua recuperação em dia? Eu tenho casos de pessoas que eu tratei, por exemplo, tem um camarada que ele não vai no Parque Aeroporto. Sabe onde é que é o Parque? Acho que é por aqui mesmo o Parque Aeroporto, né? Ele não vai lá, ele evita, que ele falou, é gatilho para ele. Ele não vai. Né? E tal, porque era o local, mas ok. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele contornou eliminando um tipo de gatilho. Não vou lá. Tá? No caso dele, mas está funcionando para ele, que ele vai para 2 anos ou mais que está limpo. Outro, entendeu? Eu posso contornar? Posso. O que eu posso eliminar? Eliminar é tirar mesmo. Isso aqui, olha, acabou. Eu consigo eliminar isso aqui. Ótimo. Porque você vai arriscando, eliminar, né? Depende de 10, caiu para 5. Então, pelo menos, são 5 agora. Tá? Então, o que eu posso reduzir? E o terceiro passo, saber o que fazer se algum gatilho disparar que não tem como nem eliminar e nem contornar, que vai ter isso. Aí, claro, exige um trabalho mais acurado com a pessoa e envolve algumas questões muito difíceis. Exemplo, o camarada está na recuperação, mas a mulher dele bebe. Aí, você vai eliminar a mulher? Não quer separar. Não dá para contornar. Ela está na cozinha, eu vou para a sala. Ela está na sala, eu vou para a cozinha. Não, nós somos casados. Mas por que a mulher não para? Então, aí que está o problema. Eu vi casos, eu disse para a pessoa, não, doutor, o negócio é o seguinte, a doença é minha. Eu sou o problema, então eu não posso agora, por minha causa, impedir que a minha mulher ela não tem problema, ela bebe, ela não tem problema. Então eu não acho justo eu fazer isso com ela. Então o problema sou eu. Mas eu até disse, olha, tá, mas como é que foram os seus votos de casamento? Na riqueza ou na pobreza? Na saúde ou na doença? E a dependência é o quê? Eu falei, cara, que casamento é esse? Não é questão de ser justo ou não. Você tem problema com o álcool, tua mulher bebe na tua frente? Que amor é esse que ela tem por você? Então temos que tratar. Por isso que eu disse que tratar a família é bom. Sabe por que eu digo isso para vocês? Vou falar de conhecimento de causa agora. Porque eu tratei situações assim em que, no caso, a esposa entendeu e o cara está limpo até hoje. Porque ela falou, olha, eu não bebo mais. Porque eu quero um marido. Então, eu não tenho problema nenhum, mas onde eu vou, nós mudamos algumas coisas. Tá? Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse tipo de gatilho. O que eu vou fazer? Eu vou largar? Não vou largar, mas o que eu vou fazer? Aí vem a questão de dar uma boa conversa e tentar entender a situação. Tá? Tem casos iniciais, né, que, sei lá, você está num local, às vezes um casamento, um churrasco, não sei o quê, tem bebida ali, o que eu faço? Tá, posso ficar mais afastado, fico um pouco de tempo para não falar que eu estou... E eu vou embora. Então, são coisas que a pessoa pode, naquele momento, começar a traçar, trabalhar junto para entender o que fazer. Então, dos gatilhos, isso aqui que é importante fazer, tá? Aí tem as reservas, né? Acho que não vai dar tempo eu falar de reservas hoje aqui. Mas, para mim, a reserva está muito relacionada com a abstinência, tá? Ela é muito complicada. Porque a abstinência, gente, eu disse que ia dizer para vocês, ela tem 2 tipos principais. A que aparece e a que não aparece. Claro que a pior é a que não aparece. A que aparece, assim... Olha, tô vendo que eu tô com vontade, olha, eu tô a perigo mesmo, eu tô em abstinência. Né? Essa aqui aparece. Então você pode, peraí, você tá ali junto, vem aqui, quer conversar? Vamos para terapia? Quer uma oração? Ou vamos, sei lá, falar com alguém? Um SOSzinho na medicação, né? O SOS, né? Para baixar a ansiedade por causa da abstinência. Por que eu estou tratando dela? Porque ela apareceu, e eu estou dizendo que ela apareceu. Agora, que não aparece é a pior. É a oculta. Porque ela trabalha, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, na legitimidade. O que é legitimidade? Verdades. Esse que é o problema desta. Que aí vai entrar o que agora? Manipulação, auto-engano. Exemplo rápido, a camarada sentou na minha frente, tinha 10 dias que estava acolhido, sentou na minha frente, pediu falar com o psicólogo, falou, então doutor, vou dizer para o senhor o seguinte, olha, presta atenção que eu vou fazer o movimento que é da manipulação, quer manipular até o terapeuta ou o psicólogo, tá? Olha o movimento.
Tudo, eu gosto de dizer para o senhor uma coisa, eu gostei muito dessa casa aqui, a casa é muito boa, nossa, os monitores são gente boa pra caramba. Eu ouvindo eles, e tudo bom, olha, a comida é boa, quando a comida é boa, eu já fiquei, tá, tudo maravilhoso, o senhor é gente boa pra caramba. E eu ali ouvindo ele. Tá. Então, mas é o seguinte, o senhor sabe que eu tenho um filho, meu filho tem 6 anos, está lá fora, só com a mãe, a mulher cuidando do filho. Eu pensei aqui, doutor, não é justo que ela cuide sozinha daquele filho. O senhor não acha, doutor? Eu, concordo. Então, aí, mas como é que eu vou fazer para ajudar? Eu tenho que trabalhar, porque para eu poder ajudar. Agora, preciso trabalhar para poder fazer isso. E o homem tem que trabalhar. O senhor não concorda, doutor? E eu olhei para ele, concordo. O homem tem que trabalhar. Então, só por esse motivo, eu vou pedir o meu desligamento. Mas só foi nada para casa. Até o presidente aqui é gente boa. Né? Mas é por esse motivo. Só que eu sabia do caso. Esse filho ele nunca viu, nunca ajudou, nunca fez nada. Nunca. Aí ele falou, tá, deixa eu ver se eu entendi. Você nunca viu, nunca fez nada, mas agora com 10 dias você vai ser o pai do ano, vai ser você está em abstinência. Grave que eu vou dizer que agora que é importante. Ele disse para mim, não, eu não estou com vontade de usar. Não estou em abstinência. Você não disse que você está com vontade de usar. Ele disse que você está em abstinência. Tem uma diferença, tá, pessoal? Isso é bom vocês saberem. Abstinência e vontade de usar. Elas não são excludentes, mas elas têm uma certa diferença. Abstinência não quer dizer que você está com vontade. Você pode estar sem vontade e estar em abstinência. Aí por isso que eu disse que essa oculta ela é pior. Qual a legitimidade que ela trabalha? Qual a verdade? Vamos pensar aqui. Eu até posso. É verdade que ele talvez queria ajudar esse filho? Sim. É verdade que ele ia trabalhar para poder. Eu até acredito que sim. Há uma verdade aí. Só que era o momento? Era o tempo? Não. Então ele estava se auto-enganando com uma verdade. Ele poderia dizer, então, doutor, eu vou comprar meu tratamento aqui, fazer os meus 6 meses aqui, eu quero que o senhor até me ajude com assistência social, porque eu quero ter contato com esse. Vocês me ajudam para isso? Aí sim. Mas não, ele queria ir embora. E eu disse assim, se você sair, eu acredito que você não chega em casa. Ele insistiu, falou com o presidente e tal, e foi embora. Gente, infelizmente, não chegou em casa. Não chegou em casa. E ele ainda apontou o dedo para mim ainda. Eu falei que estava bem, eu falei assim, eu vou provar para o senhor que. Eu vou provar para o senhor. Para mim você tem que provar nada. Eu sou um profissional, estou dizendo a real para você. Provar para mim? Não, mas. Aí, claro, a escolha é dele. Muitos falam assim, eu vou entrar em mim, porque eu vou sair, desejando colocar isso na mão do Eu não esse caminho mesmo. Que psicólogo é esse que não acredita na recuperação? Aí é manipulação, é auto-engano. Essa é perigosa. Essa abstinência oculta. Ela trabalha na legitimidade, verdade. Entenderam? Verdade. Isso que é o problema dela, porque realmente é verdade o que está acontecendo ali. Mas não é o momento, não é o tempo. Tá? E a pessoa acaba tendo esse tipo de problema. Tá? E tudo isso, obviamente, ele ocorre por causa do uso, né, da substância, das drogas. E nós entramos numa parte aqui, que são esses efeitos das drogas, né? Que vai gerar tudo que eu acabei de dizer para vocês aqui. Tá? Ela vai afetar. O que é SNC? Eu só abreviei aqui, tá? É Sistema Nervoso Central. Vamos para o Sistema Nervoso Central. Ela afeta o Sistema Nervoso Central. No Sistema Nervoso Central, nós temos o SNA. O que é o SNA? Sistema Nervoso Autônomo. Eu vou explicar já isso aqui, tá? Então, ela afeta o Sistema Nervoso Central, ela desregula o Sistema Nervoso Autônomo, e fica desregulado, vocês vão ver por quê. Há um declínio cognitivo, quer dizer, a pessoa não pensa mais, não tem como pensar racionalmente naquele momento. Ela vai trazer problemas psicológicos, pode trazer, dependendo da droga que a pessoa usa. Tem pessoa que desenvolve transtorno não é doença, tá, gente? Mas, né, é um transtorno, mas tem pessoa que desenvolve doença mesmo, como esquizofrenia e outras mais, tá? Doenças mentais e transtornos emocionais e sociais. Qual tipo de transtorno? Narcisista é muito comum na adicção. É o que mais acontece, é o transtorno narcisista. Tá? As pessoas acabam desenvolvendo esse transtorno, tá? Que é muito complicado nos relacionamentos, né? Muito difícil.
Porque a pessoa faz o sofre. Quando vai perder, trata bem, porque precisa daquela pessoa para poder fazer ela sofrer de novo. Isso que é um narcisista. E o narcisista, o contexto da DPE, ela pode gerar, às vezes a pessoa nem é um narcisista em si, mas ela pode ver algo semelhante ao narcisismo. Que é essa situação. Que muitos dizem assim, eu não sei porque eu não consigo largar, eu não consigo sair. Tem mulher que diz para mim assim, parece que eu tenho o dedo podre, doutor. Sair de um e cair em outro pior. Isso que eu ouço, tá? Não é dedo podre, tem uma explicação científica e psicológica para isso. Tá? Como tem? É igual a mulher que tem um pai agressivo em casa, que espancar, bater, quando vai casar, casa com o cara do mesmo jeito, que bate e espanca. Você saiu da situação, saiu de casa para não apanhar do pai e vai apanhando o marido. Não eu tenho dedo podre, não é dedo podre. Tem outro nome para isso. Precisa tratar bem dessas questões. Tá? Então ele vai gerar tudo isso, né? São os efeitos que elas trazem para a pessoa. Por que isso acontece, como vocês estão vendo ali? Tá? O cérebro é condicionado a útil substância, SPE é a substância psicoativa. Ele trabalha de forma diferente. Seu único objetivo é encontrar o quê? Bem-estar produzido pela substância. Só que o bem-estar ele é momentâneo. Né? 20 minutos talvez, ou alguns casos são alguns segundos, é momentâneo. Mas ele está condicionado àquilo ali. A dopamina ilumina as regiões do cérebro, dando um direcionamento central. A dopamina, quando é liberada. Todo o cérebro entende que a substância é a prioridade e se torna o seu único objetivo. E vai desencadear comportamentos direcionados a adquirir a substância e o que ela proporciona. Quer dizer isso? Ele vai fazer de tudo para alcançar o que ele quer. Mentir. Qual que é o grande problema que nós vemos quando nós estamos, e vocês vão ouvir isso, né, quando a família vem, né, com o parente estar acolhido, cuidado, que é mentiroso. Mas mente demais. É muito manipulador. Fala pra gente, né? Toma cuidado que vai manipular todo mundo aí. Como se a gente não soubesse. Mas a família, né? Que pensa assim, por que o grande questão que diz que a pessoa é mentirosa? Porque como ela vai fazer de tudo para alcançar a substância, ela vai mentir. Não necessariamente que ela seja uma pessoa mentirosa de índole em si, que já era. Porque o que nós mais ouvimos? Às vezes uma mãe, doutor, meu filho não era assim. Meu filho sem uso, olha, é um anjo do céu. Mas quando está no uso, é o anjo que caiu do céu. Assim, tipo, né? Essa é a diferença aqui. Ele nunca mentiu. Meu filho nunca mentiu, doutor. Mas agora está mentindo. Entenderam? Estou dizendo como que a influência que vem, tá? Dessas questões neurais. O consumo crônico traz mudanças neuroadaptativas, né? São as conexões neurais, e vem de adaptação, e neuroplásticas, que alteram o sistema cerebral. O que era neuroplástica? Tem a ver com neuroplasticidade. Vou falar devagar para você anotar aí. Neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar. Tá? De colocar ali um piloto automático. Tá? E é como se fosse você pegar uma esponja, você faz assim com ela, vai e volta, né? Isso é bom para o nosso cérebro. Nós adaptamos, gente. Adaptamos. Quer ver a prova? Vocês já viram a prova disso? Tem pessoa que não tem nem braço, não tem os dois braços. A mulher cozinha e faz tudo com os pés. Já viram? Eu vi uma mulher não tem os dois braços. Ela vai, sobe lá, cozinha ali, fogo, faz aquilo. Pera, adaptou. Pessoa que, por exemplo, que não enxerga, o que ela desenvolve quando ela não... O que o cérebro desenvolve mais quando ela não enxerga? Audição. A pessoa não ouve, o que ela desenvolve? É adaptação, isso é neuroplasticidade. Tá? É importante para umas coisas boas, sim, mas a neuroplasticidade também é para o uso de drogas, infelizmente. Ele se adapta ao uso, se é o uso crônico. Sabe o que é essa adaptação? Isso aqui é importante você saber, essa adaptação, sabe o que ocorre com esse uso crônico? O que vem essa adaptação? Vou dizer o que para você. O nosso cérebro, toda tarefa que ele faz, ele gasta muita energia. Seja mínima. É muita energia. Se é uma coisa nova, então, primeira vez que eu vou pegar esse copo aqui, ele vai gastar uma energia enorme, porque ele vai ter que ver peso, calcular a distância e tudo. Então isso é muito complicado para ele. O que o cérebro faz? Ele procura eliminar essa coisa de não gastar energia. Como é que ele faz isso? Piloto automático. É quando você faz sem ter que pensar. Lembra quando você começou a dirigir carro? Você está dirigindo primeiro, onde é que é a primeira?
Opa, terceiro. Freio, qual que é o... Ah, esse aqui. E depois tem anos dirigindo. Você mal cedo, o cara já está ligado, né? Você cedo, o cara já está ligado. Né? E viu que ela uma vez montar numa moto, não sei bem o que ele fez, que ele fez assim e já saiu. E era aquela moto de você tentar, de tanto que ele andava de moto o dia inteiro. Ele já montou, ela já ligou. Piloto automático. Ah, aquela curva ali. Opa, vou devagar porque... Então, sim. Aí eu passo aquela curva ali 10 vezes. Na próxima que eu estou indo, quem está no carona ficou medo. Vai devagar. Não, calma, que eu sei direitinho qual a velocidade que eu posso ir. Está aqui. Acidente de trabalho em fábricas é mais com quem é experiente do que quem é menos experiente. Por quê? Porque o cara experiente, ele já não... Ele está batendo um negócio aí, como é que foi o jogo do Corinthians lá? Bota o braço. Porque quem não tem experiência fica ali. Opa, peraí. Cuidado. Né? Aqui. Ele faz isso para você não ter. Agora, qual é o problema na adicção? Que ele fala a mesma coisa com o uso de drogas. Usa o crônico, ele não pensa mais para o uso. Aí que está o problema. Porque se você pensar, às vezes a pessoa nem vai. Ele não pensa. É o gatilho, é a virada de chave. Aí tudo muda. Né? E é tão sério isso, agora vou dizer uma coisa, há uma diferença entre o seu cérebro, seu sistema cerebral, e você enquanto pessoa. Tem uma diferença, viu? Você sabe, o teu cérebro não. É meio paradoxal isso, né? Eu vou explicar. Você, enquanto pessoa, sabe que você não pode aceitar a coisa, mas o teu cérebro não. O cérebro não vai discernir as coisas como nós, quando nós discernimos. Assiste um vídeo de terror para você ver. Você não fica apavorado, com medo? Por que você fica com medo apavorado? Você sabe que aquele sangue ali é massa de tomate. Aquela cabeça cortada ali não é um manequim. Você não sabe, você, pessoa, não sabe que aquilo não é verdade? Mas por que você sente o mesmo medo, como se fosse de verdade? Porque o teu cérebro não sabe que aquilo é de mentira. Para ele, é verdade. Não vou entrar no meu objetivo aqui nessa manhã falar sobre isso. Você vai entender por que nós estamos com tanto problema no mundo hoje. Porque as pessoas estão trazendo para dentro de si. Para o cérebro aquilo é real. É criança hoje. Aí está o bebê reborn aí para a gente ver o que está acontecendo. Como assim? Então são questões cerebrais. Então o cérebro se adapta ali e gera problemas muito sérios. Então para o uso, por exemplo, se a pessoa deu uma abstinência e ela está talvez começando a querer pensar em usar, ou de repente viu uma situação que era de uso crônico ali, um lugar, sabe o que o teu cérebro faz? Ele já começa a liberar uma dopaminazinha. Porque para ele, você vai usar. Você nem quer. Só que você viu uma coisa ali, aí o gatilho, ele começou a liberar, você já fica sentindo alguma coisa aqui. Aí você começa a ansiedade. Por que vem a ansiedade? Porque quando você usar, você vai ficar ansioso. Então, como ele não sabe disso, ele vai te preparar para o uso. Olha que coisa. E aí que vem, infelizmente, algumas situações que comprometem. Diga. Você me deixou um pouco... Bem, repete o que você falou aí. Eu te deixei o quê? A gente vê, mas o nosso cérebro não entende que aquilo não é perigoso no caso. Como que isso pode... Então. Por isso eu estou dizendo, a gente parece que é contraditório, né? Mas você tem que entender que o teu sistema cerebral, vamos pensar como uma máquina mesmo. Né? Como uma indústria, tudo bonitinho ali, perfeito. Mas toda indústria, ela tem pessoas que vão gerenciar aquela indústria, né? Ela não vai por si só. Se você ligar as máquinas, ela vai ficar aquela coisa toda ali. Mas tem hora que eu preciso desligar, precisamos parar, precisamos mudar. Eu, enquanto o gerente, enquanto o dono daquele local. Pensando no nosso cérebro, é a mesma coisa. Ele está aí, é uma máquina maravilhosa. Maravilhosa. Agora, ele entende tudo, o cérebro, olha que interessante, nosso cérebro ele é atemporal. Ele é atemporal. Você sabe que tem passado, presente e futuro, não sabe? Teu cérebro não. Você pensar no futuro, para ele é como se estivesse acontecendo agora. Entenderam? A pessoa está maquinando, pensando alguma coisa, nem fez ainda. O cérebro é o seguinte, já. Eu trago coisa da memória do passado. Para ele não está o cérebro. Você sabe que isso aconteceu lá, mas para ele aqui você trouxe, reviveu, é presente, como estivesse acontecendo agora. Nossa, senhora, desculpa a minha ignorância, mas eu vou repetir uma coisa que ainda não ficou claro para mim. Como assim, para mim, não entender? O meu cérebro não é o que
desenvolve as minhas percepções, os meus pensamentos, os meus impulsos. Não, ao contrário, ele desenvolve isso. Ele desenvolve isso. Tá? Ele desenvolve. Essa máquina tem que preparar. O que tem que entender é que você não é só seu cérebro. Você é uma pessoa. Você é um ser, certo? Que tem questões morais, questões espirituais e várias outras, tá? Então, o teu cérebro é aquele que vai agir de acordo com aquilo que é o que você está desenvolvendo na sua vida, que é uma questão cultural, social, tá? Vamos pensar, nem toda pessoa é agressiva em si, mas se ela, não é o cérebro que faz ela ser agressiva. É uma resposta ao ambiente que ela estava. Ela pode tratar isso, ela até pode tratar isso, mas não é que ela mas ela tem que trabalhar porque ela viveu num ambiente assim. O que você tem que entender é que essa máquina aqui, aí vem algo interessante. O que você está colocando para dentro dele? O que se alimenta aí? Justamente, aí ele vai agir daquela forma. Aí você pensa, eu não quero isso, mas por que ele está querendo? Eu não quero por quê? Porque essa máquina, pensando com a máquina, está condicionada aquilo ali. Opa, mas não, isso eu não quero. Então eu tenho que fazer um trabalho inverso e trabalhar nele. Aí chama, eu não vou entrar aqui, não é o objetivo hoje aqui. É reprogramação, por exemplo. A gente tem programação neurolinguística, reprogramação. Tem o chamado hoje mindset, né, Pacheco? Mindset, aquela coisa toda. Os coaches aí da vida aí, né? Eu tenho alguns ressalvos contra esse negócio aí, porque não dá para apresentar uma coisa só. O problema do coach é uma coisa só para todo mundo, não é assim que funciona. Tá? Mas procuro trabalhar essa reprogramação aqui. Em questão terapêutica até funciona, sim, dependendo, mas não vai funcionar com todo mundo, não. Então, outro dado importante para vocês, né, os futuros terapeutas, tá? Eu não posso trabalhar só com uma linha. Até eu como psicólogo não posso. Hoje mesmo eu apresentei para a pessoa que eu atendi uma situação para ajudar ele terapeuticamente, eu falei assim, doutor, mas isso aqui, quando eu penso, me aciona um gatilho. Eu falei, opa, então legal, então não vamos entrar para isso aqui, vamos pensar de outra forma. Que é uma técnica que para outras pessoas funcionou. Mas para ele não. Então eu tenho que ter outra. Então vamos fazer outra situação. Então eu tenho que ter, não é uma coisa só para todo mundo. Tem gente que é assim, tem comunidade, eu só trabalho com modelo. Não estou desfazendo nenhum, mas não posso trabalhar só com o modelo. É só os 12 passos? Ele é bom e importante, sim, mas eu preciso ter outras coisas para me ajudar ali. Por exemplo, tem lugar, por exemplo, que é só medicação. Medicação. Eu estou dizendo que medicação é ruim? Não. Depende do profissional que vai avaliar e ver a necessidade ou não. Mas só procura o medicamento. Outro, só foca, por exemplo, na questão de disciplina. Outro só foca no espiritual. Não sei que é ruim, não, mas só foca no espiritual. Você vai em um lugar que o espiritual está lá em cima, não tem nada de terapeuta, não tem psicólogo, não tem nada. Vai na base da fé. Tudo bem, mas eu tenho que ter outras ferramentas. Então, isso eu preciso saber trabalhar isso, tá? Para que naquele momento eu possa ajudar de fato a pessoa. Porque é o que nós estamos colocando aqui. O que eu estou colocando para dentro? Como é que foi o momento que eu estive ali? Então, a minha máquina, vamos dizer, ela foi condicionada a isso. E agora? Mas eu, enquanto pessoa, eu sei que isso não é bom, eu sei que... Mas o que está acontecendo? É a luta que todos nós temos, né? Todos nós temos essa luta. E aqui não nem entrei em questões de espiritualidade, tá? Estou falando de questões mesmo ainda naturais, mas é a luta que se tem. Deu para entender mais ou menos? Deu? Ok. Aí o efeito das drogas, né? Nós temos, isso aqui eu acho que é básico, né? Eu acho que não tem dificuldade. Você tem as drogas estressoras, depressoras e perturbadoras. Drogas estressoras, o que quer dizer? Né? Estressora que sobe. Outras são depressoras e outras perturbadoras. Por exemplo, dá um exemplo para mim de droga estressora. Que estimula, estressora é que estimula. Cocaína. Droga depressora, dá um exemplo. Álcool. Maconha deixa um pouco depressivo. Então, vou dar um dado interessante para vocês agora. A cocaína é estressora, a maconha não é uma droga considerada depressora. Ela é perturbadora. Ela está no campo da droga perturbadora. Porque ela pode gerar alucinações, ela pode... Né, há casos até de, talvez, esquizofrenia, alguma coisa assim, que ela pode acelerar o processo. Então, a maconha, embora dê a sensação de... Né, quem usa dá aquela sensação de bem-estar para ela, porque então assim eu vou ficar mais relax. Mas onde é a armadilha, ela é perturbadora. A pessoa vai começar a ver coisas, ouvir coisas,
E aí piora a situação. Agora, a depressora mais comum é o álcool e o cigarro. E outra também que é perturbadora envolve chá, algum chá de cogumelo, que são drogas que são alucinógenos. Alucinações. E a maconha está incluída aí. O crack, no caso, ela é depressora. O crack é estimulante também, é estressora. Bem estressora. Porque, no caso, ela, É o pior. primeiro ela sobe, depois ela... Então, as estressoras, é isso que eu disse para vocês. A mesma proporção que ela sobe, quando passa, ela desce. Aí você pode entrar. Não é que ela é uma droga depressora, mas a consequência dela depois vai ser, você vai entrar no estado de depressão ali. É o vazio. Outra, isso. É como se uma fosse acompanhada com a outra. Vamos dizer que nem ela é estressora, depois ela entra com a depressão. A depressão é uma condição, um resultado do uso daquela droga estimulante. Porque naquele momento você está lá em cima, todo tal. Aí quando passa um certo tempo, você vai entrar naquele vazio, né? Que é a questão mais depressiva. Tá? Só que imediatamente vai gerar um estresse, vai gerar uma ansiedade. Aí você vai voltar de novo. Por isso que ela é estressora, você vai ficar... Tá? É só aquele efeito inicial por causa do vazio que você sente depois que passa o efeito. Tá? Mas outros são depressoras mesmo, você vai usar e vai ficar... Um você usa e fica... Outro você usa e você fica lá quase dormindo. E o outro você fica naquela... meio paranoico, né? Vendo coisa, ouvindo vozes, aquela situação toda. Tá? E claro, tem várias outras aqui, tem drogas K, um pouco mais nova, né? Drogas K, K9 e por aí vai, que é chamada, a sintética, droga zumbi, né? E tem uma agora, aqui no Brasil só teve 1 ou 2 casos, é a Flaca. Já ouviu falar, pastor, da Flaca? Ela é tipo assim, é uma droga chamada de droga canibal. Teve um caso em São Paulo que o camarada usou e foi lá e comeu de uma pessoa de rua e comeu o rosto da pessoa ali. O zumbi também, né? Seria a mesma coisa, mas tinha quase uma situação dessa. É muito raro aqui, mas para fora aí já tem. É tanta perturbação que gera, né? E por aí vai. Então, você tem várias outras, né? Mas as principais aqui que a gente vê. É bom saber o efeito dela para saber quando a pessoa vem, qual que é o seu, não tem lá a anamnese que é feita, né? Qual que é a droga? Eu não gosto desse nome não, mas a gente fala, né? Qual é a sua droga de preferência? A gente fala assim, dá uma coisa, droga de preferência. Cara, quer dizer se é que você estava usando mais, não é a cocaína, é o crack e tal. E claro que aqui vem a diferença, né? Que a gente sabe do tempo, né? Sempre a cocaína é rápida, o crack é mais rápido ainda. Por isso que fala que o crack é a droga mais cara. Por quê? Não porque ela é cara em si ali, porque tem que usar tanto que acaba se tornando mais cara, porque é um atrás do outro. Tá? Então, passou, tem que... e vai, por aí vai. Tá? E que, como a gente sabe, que crack já vai, né, fundo de poço, né? É complicado, né? Que é muito rápido a dependência que se cria do crack. E a partir daí, com esse estresse da situação, a pessoa vai acabar cometendo alguns atos que vai se arrepender depois, mas acaba voltando novamente. Tá? Bom, aqui são só os tipos de drogas, tá? Que eu acho que é importante da gente saber. Aqui, deixa eu ver se eu passar rapidinho para vocês aqui, que eu acho que é importante isso aqui também. Lembra que eu falei do sistema nervoso autônomo? Autônomo? O sistema nervoso autônomo está aqui, olha. Ele tem uma divisão, a gente chama de divisão simpática. Então você tem desse lado aqui, olha, é simpático e esse lado aqui é o parasimpático. Qual que é a diferença? É interessante. Palavras gregas, né, Pacheco? Parar é ao lado D, só por causa disso, tá? Aqui é o para, porque é ao lado simpático. Só isso. Parar no grego significa ao lado D, né? Então, esse lado aqui é do estímulo, esse aqui é o lado do relaxamento. Aí eu estou dizendo em questões naturais, tá? Normais. Então, o simpático é o lado do estímulo e o outro é o lado do relaxamento. Que nós temos, né? Normal, está ligado ao sistema nervoso, ao nosso cérebro e tudo mais, as conexões, os órgãos ligados a eles. Para que isso aqui? O simpático é resposta rápida. Exemplo, se entrar um pitbull raivoso aqui agora, aqui vai ficar todo mundo quietinho do jeito que vocês estão aí? Eu, por exemplo, não sei nem para onde eu vou, por ali. Ó. Né? Por que aconteceu? Aliás, tem gente que vai sair correndo por ali, o outro vai levantar a cadeira, e tem pessoas aqui que vai ficar assim, ó. Parado. Depende de pessoa para pessoa, não é assim? Está comendo, vê se correr, você paralisa. Fica ali paralisado. Por quê? O que aconteceu?
A amígdala, que é que nós temos um órgão bem pequenininho aqui, tamanho de uma ervilha, ele libera a adrenalina. A adrenalina vai pro corpo todo, você fica todo energizado, sabe? Isso que é adrenalina. Estou cheio de... Né? O que ela faz? Ela enrijece seu corpo e prepara para quê? Para luta ou fuga. Luta ou fuga. Para isso serve. Então não dá para você viver a sua vida num lado simpático. O simpático é para momentos que é necessário. O simpático é aquela coisa da motivação, vamos dizer assim, né? Estamos aqui, pessoal, vamos fazer um exercício ali, vamos lá fazer um exercício agora? Quer dizer, né? Então, opa, despeça, você vai. Se não tiver esse lado, vamos, né? Não vamos. Estou cansado, não quero. Então está bagunçado esse lado. Então ele é para respostas rápidas, que é necessário. Atravessa a rua, não está prestando atenção, o carro buzinou, o que você faz? Dá um pulo. Até te livra de acidentes fatais, dependendo de situação. Se você não tiver aquilo, buzinou, você só olha assim, pode bater. Então nós precisamos dele para isso. Luta ou fuga. E o outro? É do relacionamento. Você pode ficar, a gente procura ficar no outro. Mas se ficar exageradamente no outro, vira depressão. Então eu tenho que estar regulado, mas eu busco mais o parasimpático, que é para eu estar equilibrado, ok? Agora, o que nos interessa? Que o sistema nervoso autônomo, coisas externas afetam ele. Entenderam? Afetam ele, coisas externas. O que eu quero dizer com isso? Seja qualquer coisa. Como eu disse, entrou um cão aqui, vai ativar o nosso simpático. Sistema nervoso autônomo, eu vou. Ou qualquer outra coisa que acontecer aqui. Então, coisa externa acaba afetando, inclusive vícios. Nos casos, substâncias químicas. Elas vão afetar. Tanto que medicação é a mesma coisa, né? Você toma um remédio para ansiolítico, você ficar calminho, tranquilo, né? Ou outro para você ficar em alerta, como Ritalina da vida aí, né? Então, o menino está prestando atenção, então dá uma Ritalina para ele. Né? Então parece que ele funciona. Só que em relação às drogas é a mesma coisa. Então presta atenção, drogas estimulantes vão afetar qual lado? Simpático ou parasimpático? Por quê? O simpático, por quê? Viu? Até eu assustei aqui agora, o meu simpático foi acionado aqui agora. Né? Quase caiu a câmera ali, né? Alguns dólares que custa. E a irmãzinha já foi ali, segurou, meu filho, vai aqui. Vai. Se não tivesse um simpático, deixa cair para lá. Não foi combinado não, né? Não foi combinado não, né? Mas é um bom exemplo. Então, por que um simpático? Porque que vai estimular. Então você pega, por exemplo, uma cocaína, vai afetar mais o simpático, porque é uma droga estimulante. Se for uma droga depressora, vai influenciar qual lado? O parasimpático, que é o do relaxamento. Tá, rapidinho o que acontece aqui, olha, só para vocês verem o que acontece. Nesse lado simpático aqui, ó, dilata a pupila, tanto que a pessoa usou ou não, olha a pupila dele, né? Dilata a pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios. O que é brônquio? Pulmão. Pulmão faz o quê? Ele expande, ele relaxa. Vamos lá, vou resumir. Se o pulmão expandiu, eu preciso de quê? De mais ar, oxigênio. Quem transporta o oxigênio? Quem transporta? O oxigênio. O sangue. Quem bombeia o sangue? Coração. Então, se eu estou estimulado, o que o coração faz? O pulmão está assim, manda, precisa de oxigênio. Então, vamos lá. Dá o que? Ataque cardíaco. Tem gente que até morre, dá overdose por causa disso aí. Isso tudo serve na hora que está funcionando, entendeu? Então, isso é instantâneo. Começa. Aí, o que mais que ocorre? Inibe a atividade do estômago. Eu pergunto, quem está lutando, correndo, para comer, para lanchar? Não. Pacheco fala academia. Você come na hora lá de fazer os exercícios. Na hora de fazer exercício, você come? Vou comer bastante aqui, uma feijoada para mim poder fazer. Não. Você come antes, né? Para preparar para o treino ou depois do treino. Mas durante, maratona, dá um lanchão aí, deixa eu parar. Não tem. Né? Você está ali. Né? Então, nem fome dá. Inibe. Olha o fígado, produz glicose. O que é glicose? É açúcar. Açúcar é para quê? Energia. O que o seu cérebro entendeu? Que você precisa de energia. Vamos lá, vamos produzir, porque ele está correndo, vai lutar, fica ali, né? O sangue vai para os órgãos vitais, por isso que a pessoa fica até meio pálida quando ela está assim, os músculos enrijecem. Por que enrijecem? Porque eu vou lutar.
Eu vou lutar assim? É outra coisa, não tem como. Então, estou preparado aqui. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, ó, funcionamento. Eu vou lutar, eu vou correr. Então, meu simpático está todo ativado. Então, não quero comida agora e energia mesmo aqui para mim. Esse uma produção de adrenalina no corpo. Estou aceso ali, aquela coisa toda. Relaxa a bexiga. Pode ver que o ansioso vai no banheiro toda hora. Se ansiosa é complicado, né? Peraí, eu vou no banheiro aqui primeiro, peraí. Porque está ansioso com alguma coisa. Ok. Isso que eu acabei de dizer é legal. Agora, qual que é o problema? No uso de substância. Você não está nem correndo e nem lutando e está desse jeito que eu falei aqui agora. Parado, tudo, aquela adrenalina toda. Você não está nem correndo nem lutando. O que aconteceu? Alguma coisa estimulou isso. E não é algo natural em si. Aí que é o problema. Que vai, você fica tenso, aí passou aquele momento de luto, por isso que vem depois aquele, né? Passa atenção, você não é relaxar, na verdade, você entra num vazio ali, aí que já depois você vai querer aquilo de novo. Porque isso que eu acabei de dizer aqui, que a droga que você produz, agora vai para o cérebro. Ele vai querer isso de novo. Sabe, aquela adrenalina, eu não estou nem correndo e lutando, estou sentindo esse prazer enorme, a dopamina liberada aqui. Você sabe que drogas como cocaína, vamos pensar, o prazer máximo que o homem sente é o sexo. Tem alguma droga que multiplica por 100. Gente, isso é uma loucura. Tem droga como heroína que multiplica por 400. Em relação ao sexo, ao prazer do sexo. Então, claro, qual que o cérebro vai escolher? Qual que ele vai querer? O que dá mais. Só que aí nós não fomos preparados para esse tanto de prazer. Nosso cérebro não é preparado para isso. Deus não nos fez assim. Tem um limite. Tá? Aí vai dar problema, que aí vai bagunçar tudo isso aí, tá? Você vai dar problemas cardíacos, vai dar problema e por aí vai, tá? A pessoa não come, começa a emagrecer demais. Primeira coisa que acontece quando a pessoa vai para acolhimento. Chega assim, né? Passa um dia, você olha, tá igual traquina, né? Porque vai, então, aí vem o caso das comunidades, comida balanceada, né? Tem que ter um nutricionista ali para poder ajudar nesse ponto, que é normal, porque agora volta tudo ao normal. Entendeu isso aqui? E o outro lado é o contrário que eu acabei de dizer. O pulmão ele contrai. Se ele contrair, eu não preciso de oxigênio. Não preciso de muito oxigênio, então não tem que bombear muito sangue. O que acontece é chamado de bradicardia. O coração bate mais devagar. E a pessoa vai relaxando. Alguns comem bastante. O depressivo, por exemplo, dependendo do carro, come muito. Estimula a vesícula biliar, então não tem glicose. Não tem açúcar, não tem o quê? Energia. Então a pessoa está ali, ó. Aí não quer sair de casa, quer ficar dentro do quarto. Pessoas que têm uma recaída, usa. E quando passa aquele momento, onde é que está? Está trancado dentro do quarto, não quer sair. Ele entrou naquele estágio ali, entendeu? E contrai a bexiga, né? O depressivo geralmente não vai muito no banheiro. Tem cara que fica até 10, 15 dias sem ir no banheiro, fazer o número 2. Depressivo. Você não tem vontade para... vontade, olha. Não tem motivação. Porque tá... E a droga, ela vai agir nesse sistema. É isso que gera tudo isso que nós acompanhamos com a pessoa. E vai afetar, obviamente, a pessoa no seu todo. Quando eu falo seu todo, é isso aqui, ó. Que é a desestabilização. Onde ela ocorre? Começa no físico, nós já vimos de coisa pela manhã. Mental, eu falo mental, questão cerebral mesmo. Emocional, agora está no campo das emoções. Que envolve as memórias e tudo mais. Familiar, claro que vai destabilizar a família. Social, sim, é trabalho, as interações sociais que você tinha não tem mais, tá? Não pode socializar mais, tá? E vai chegar até no espiritual. Ela tem uma aqui que eu não coloquei, eu coloco ele aqui também, sobre mental, emocional, moral. Para a questão moral. Por que moral? Como eu disse, começa a mentir, começa a enganar, se auto-enganar, já envolve questões morais. Vamos descer um pouquinho mais? Começa a roubar, começa a matar. Né? Aí já vai complicando mais. É aquela situação, né, que a mulher sai de casa, o trabalho, quando volta à tarde, fogão sumiu, sofá sumiu. Isso é triste, né? Sumiu tudo, vendeu. Botijão de gás, então, é o primeiro que vai.
Então já entra em questões, né? Aí complica, né? E vai. Celular, então, a principal moeda de troca é o celular, né? O primeiro que vai é o celular. E por aí televisão. Triste a situação. Então ela vai desestabilizar tudo. E no processo de libertação, né, de mudança, vai fazer o inverso, que é o papel nosso enquanto terapeutas, enquanto psicólogos, né? O que é? Buscar trabalhar isso aqui para a pessoa se manter. Como é que é o processo de libertação? Tá? Cessação. O que é cessação? Tem que parar. Ninguém fala comigo assim, o que eu faço? Estou usando, eu preciso melhorar. O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, você tem que parar com o uso. Ah, não consigo, então tem que internar, tem que acolher. Para você conseguir, você não está conseguindo parar sozinho. Tá? Primeiro ponto, eu tenho que parar. Parei, ok. Vou buscar agora o quê? Dentro de um tratamento o quê? Novas habilidades. Novas conexões neurais. Minha conexão era só pro coisa, agora eu tenho que buscar outra coisa que me favoreça. Eu conheço um que ele, é até engraçado que ele falou, eu disse, doutor, eu fiquei anos e anos, então eu gostava muito de tomar milkshake, nunca mais tomei milkshake, só no uso. Agora, meu prazer, eu vou pro shopping, pego aquele copão de 500 ml e pá! Isso aqui tá meio assim, ó, cuidado, você tá tomando milkshake demais, né, irmão? Vamos maneirar o milkshake aí. Mas o prazer que eu tenho é tomar um milkshake. Olha, né? Não mais prazer, meu prazer agora é esse. Né? Então, quer dizer, você vai desenvolvendo outras habilidades, novas habilidades. Isso aqui não dá tempo de tratar, óbvio que não, mas é um dado importante, que de repente aprender a tocar um instrumento, fazer alguma coisa diferente, você vai ter que ter uma outra conexão neural, um outro caminho neural, que vai te ajudar. Não é que isso aqui vai ser eliminado, não é eliminado, tá aí. Por isso que ela é uma doença progressiva, né? E ela não tem cura, mas ela tem o quê? Tratamento. E ela pode estacionar. Tem que saber, ela pode estacionar. Tá? Cura no sentido, né? Não tem. Mas ela pode estacionar. Tá? Parou. Se voltar, o carrinho anda. Ficou 10 anos sem usar e voltou, o carrinho continua andando. Ela nunca volta. Pode ficar 20 anos sem usar. O dia que a pessoa voltar, ela não volta lá atrás que foi no início, ela continua onde parou. Por isso que, você viu, hoje ficou 5 anos sem usar e está pior do que antes. É pior mesmo, porque ela só dá continuidade. Porque o teu cérebro não sabe disso. Para ele só voltou, ele já liga tudo como se fosse. Por isso que eu disse que ele é atemporal, ele não está preso no tempo. Então continua da mesma forma. Esse que é o grande problema, né, da questão do vício. Então, vamos buscar novas habilidades. Procura evitar a recaída, aí tem todo o trabalho, eu creio que deve ter hoje, alguém vai falar sobre prevenção de recaída aqui hoje com vocês, que é que é homeostase, né? É equilíbrio. É um termo mais técnico, mas homeostase é equilíbrio, tá? E a manutenção. Gente, parar é difícil. Vamos ser sinceros aqui. Parar de usar é difícil? Não. Tem gente que está 3 meses internado sem usar nada e não morreu por causa disso. Eu estou dizendo assim, só para entender, eu sei que não é fácil, né? Assim, parar parar. O que é o mais difícil? Manutenção. O que é manutenção? Me manter limpo. Né? Porque você vai voltar para o seu contexto familiar, seu contexto social, sua vida, vai ver tudo aqui que você não viu no acolhimento, você vai ver lá fora. Aquela pessoa que você não via, você vai ver lá de novo. E por isso que quando está acolhido tem que ficar aquele tempo todo, né? Quase que um isolamento ali para poder dar tempo da regulação e a partir daí ir retomando as questões sociais. Na manutenção tem um ponto ali que eu coloco ali, irmãos, que quem quer se manter, chega um ponto, a pessoa fica aí 3, 4, 5, 6 meses fora da internação, 6 meses limpo ali, olha que maravilha, né? De repente recai. Sabe qual é o maior problema? Isso aqui, ó. Vida sem graça. Sabe o quê? Você está bem com a família, você está bem com a esposa, está bem com os filhos, está trabalhando, está ganhando dinheiro, não está usando nada, está socializando, está jogando sua bolinha, está tudo perfeito. Está tão perfeito que parece que está sem graça. É aí que a pessoa sabe que está faltando alguma coisa. Cuidado, isso é um cuidado que tem que ter num pós-tratamento. Esse tal da vida sem graça. Né? Não, ela não está sem graça. Mas aqui, está faltando alguma coisa, e o que está faltando é aquilo que te destrói. E se a pessoa não tiver ferramentas adequadas para lidar com isso, é aí que vem a recaída dela. Né, tudo você tem que pensar, essa vida sem graça. Então percebeu? Tem caminho central. Então você tem que estar alerta sempre.
Vou dar uma frase para vocês aqui, uma frase, eu falo tanto essa frase na comunidade, que teve um acolhido, ele já saiu, ele tatuou a frase no braço dele. Ele falou, não, eu vou tatuar essa frase aí. Qual que é? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Vou repetir. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não importa se é 5, 10, 15 anos. Eu vi uma vez o Laranjeira lá, o Ronaldo Laranjeira, eu acho que é o nome dele, eu vi no Filmard, uma vez que eu participei, o senhor já com os seus mais de 60 anos de idade falou assim, estou há 40 anos limpo. Ele falando, ele é mestre, é doutor, sabe o que ele diz no final? Só por hoje. Você, pô, o cara é mestre, é doutor, dá paz o mundo inteiro, 40 e tantos anos limpo, dizendo só por hoje. O peso da liberdade é a eterna vigilância. É até uma frase mais filosófica. E esse irmão ele tatuou mesmo, ele saiu e me mostrou. Ele é de Minas, né? Ele tatuou a frase. Eu quero levar isso para mim. Eu tenho que vigiar sempre, tá? E aí vem alguns caminhos, né? Alguns caminhos importantes, tá? Eu vou até 10h40, que o pastor falou que podia até os 40, tá? Então ele que falou, viu? Quais são os caminhos? Espiritualidade, né? Aconselhamento, escuta, acolhimento, psicológica, que são as terapias, questão médica, se for necessário, psicossocial, que são as relações, as interações. Dizer que não dá para copiar aqui, se vocês quiserem, eu mando depois aí para não sei para quem, e vocês vão ter acesso. Legal. Tá bom? Eu mando, sem problema. Me lembra depois, Pacheco, falar com ele lá para mandar o material, tá, Pacheco? Que estão anotando algumas coisas que às vezes não dá para anotar tudo, mas eu tenho problema. Eu até já deixo isso se você quiser no computador, tá? Aí ele passa para vocês, tá bom? Que não der tempo de eu passar aqui, vocês veem depois. Ó, eu vou pular essa parte aqui, que ela é um pouco mais assim, não vai dar para eu falar agora, porque o horário já foi, tá? Eu trabalho assim, qual a diferença de tratamento e recuperação, tá? Né? Aí eu vou fazer estabilização, aquela coisa, desintoxicação para uso, o processo físico, né? Você sabe que a química começa a sair do corpo depois de 7 dias. Depois de 7 dias, então a pessoa chegou, depois de 7 começa a sair do corpo. Ele nem começou ainda. Alguma semana quer ir embora, o cara nem começou ainda, se quer ir embora. Né? Depois de 7 dias. Aí 35 dias ou 45 dias, contando com 7, dá 45, é o período da abstinência. Se a pessoa quer desistir, quer ir embora, não quer ficar, você tem que ter muito tato, muito cuidado no tratar com ele nesse momento, para ajudar a pessoa, sabe? Não é brigar, não é xingar, não é, né? Ela está na luta dela, então você tem que entender isso. Aí é acolhimento, é ser acolhedor mesmo, tá? Para ajudar ela naquele processo, ok? 3 meses é a regulação emocional, porque com 3 meses há uma regulação, tá? Com 3 meses, ok? Então tá pronto? Não. Aí você vai para 4 a 6 meses, que é o período de ressocialização, questão vai trabalhando com as questões familiares, sociais, enfim, isso acontece junto com os terapeutas, psicólogos dentro da comunidade, assistente social, que vai auxiliar a pessoa nisso aí. Por isso não é 3 meses, a pessoa quer ir embora. Não, calma, agora vamos trabalhar questões importantes para você ter a sua manutenção. A regulação aconteceu 3 meses. O que é a regulação? Tá bom, não tem a química, não está ali mais. Só que agora, mais 3 meses para quê? Para eu tratar disso. E em alguns casos, chega até 9 meses. Que melhor ainda, que você consegue trabalhar algumas questões que você precisa tratar, precisa resolver, para você sair, a pessoa sair bem. Tá? E recuperação, né? Qual que é a diferença? Né? Tratamento é aquilo ali, recuperação, hábitos, mentalidade, convívio familiar, convívio social, dignidade restaurada, manutenção contínua, tá? Isso que de fato, é importante para a pessoa. Aí você trabalha espiritualidade, autoconhecimento, que eu falei um pouco aqui hoje, grupos, terapias, família, habilidades sociais, gatilhos e reservas, equilíbrio entre atividade e ócio, tá? O que é atividade, né? Tem gente que sai, quando vai sair para um acolhimento, ele quer abraçar tudo assim de uma vez. Não dá em um dia resolver tudo, você não vai dar conta. Eu tive doutor, quando eu saí, eu vou trabalhar em 2 empregos, para mim, porque eu pedi de eu conseguir. Não, meu irmão, você vai. Como assim 2 empregos? Nenhum, talvez tá complicado, calma. O que é o ócio? É não fazer nada também, não é não fazer nada, tem que ter equilíbrio, não é ficar sem fazer nada, né? Mas também não é fazer tudo de uma vez. Então você tem que ter. De fato, esse cuidado, tá? E aí você pode dar, e vocês vão ter isso aqui, esse material, que ajuda a pessoa a tratar do sistema de recompensa, que eu falei aqui, o sistema límbico, né? É ele que é
precisa ser tratado, né? O que você pode fazer? Exercícios físicos são bons para o cérebro, libera dopamina, principalmente aeróbicos. Aqui eu vou puxar mais para esse lado, viu, Pacheco? O aeróbico é melhor do que em si uma musculação. Porque ela vai, né? O que é o aeróbico? Você está correndo, está caminhando, então ele libera uma dopamina. Não estou dizendo que o outro é ruim não, tá? Mas antes desse, faça o aeróbico. Né? Dá uma zumba aí, sei lá, para as meninas, para você liberar essa, sabe? Faz bem. Memória e movimento, praticar algumas coisas, alimentação adequada. Sabia que o intestino é o segundo cérebro nosso? Sabiam disso? O intestino é o segundo cérebro. Tem um nervo chamado nervo vago, está conectado direto, produz até dopamina. E nós temos o segundo coração também. Você sabe, quem sabe o que é o segundo coração? Hã? Sabe o que é o segundo coração? É a panturrilha. Deus é perfeito. Você está andando aqui, você está ajudando seu coração a bombear. A panturrilha serve para ir, para ajudar. Você pisou, ela, né? Por isso que a caminhada é boa. Questão de coração e tudo mais, caminhada, corrida, porque você está ajudando seu coração a trabalhar. O sedentário é o cara que vai morrer cedo. Ele só fica sentado, deitado, o coração tem que fazer tudo sozinho. Estou caminhando, estou me ajudando. Relaxamento, que são técnicas de meditação que ajudam bastante. Aprenda algo novo, um instrumento musical, uma jardinagem, um artesanato, jogo de estratégia. Ouça música de qualidade, né, que proporciona relaxamento. Não é aquela música que... Não, você não vai relaxar. Né? Calma aí. Sono de qualidade. E acorde bem. Tá? Procura acordar bem. Tá? Isso vai te ajudar. Você pode trabalhar, eu já falei, só voltando aqui, ó, atividade física, um ciclo social saudável. Não vou frequentar os bares, mas não vou frequentar mais a biqueira. Não dá. Eu vou evangelizar, doutor. Calma, evangelizar depois. Eu vi um café evangelizar lá na biqueira e ficou lá. É coisa boa, não é? Mas estou preparado? Às vezes não está. Depois sim, e acompanhado, tá? É estar ocupado, técnica de alívio da ansiedade, pode praticar algumas. Como tem já ouviu falar do Crowding 54321. É uma técnica interessante. Crowding é aterramento. O que é aterramento? Né? Para você trabalhar a ansiedade, está ansioso demais. Um exemplo de aterramento. Pega uma tigela assim, com água bem fria, está ansioso, põe a mão ali, dá aquela... Sabe que é a sensação de... Naquele momento te ajuda ali. O 54321 é você olhar 5... Deixa eu ver se tem aqui. Tem. É isso aqui, ó. É Grounding, desculpa, é Grounding, é aterramento. O que é? 5 coisas que eu posso ver onde eu estiver, 4 que eu possa tocar, 3 que eu possa ouvir, 2 que eu possa cheirar e 1 que eu possa degustar. Você está aqui, por exemplo, né? Coisa que eu posso, você pode ver, você pode olhar aquele, puxa, tem um negócio vermelho ali, não sei o que é, mas está ali, tem uma mesa ali, você está tirando atenção, entendeu? Então passa aquele momento. Até para pensamento intrusivo isso é bom. Você desliga daquilo ali. Aí continua. 4 que eu posso pegar, deixa eu pegar esse copo aqui, a textura dele. Só isso aqui eu já estou tirando a minha atenção e ajuda a trabalhar a ansiedade. Tá? E outras técnicas mais. Na interação com o colhido, você vai ouvir. Agora você está ali no set terapêutico. Está ali na sala, na salinha. Você tem que ouvir. O que mais? Escutar. Escrutar. Vou explicar. E auscultar. Você está achando que é fácil ser terapeuta? Não é não. O que eu quero dizer? Que ouvir? Ouvir, né? Estou ouvindo. Escutar. Então, um pouco mais. Vou entrar agora. Não estou só te ouvindo. Peraí, eu quero te escutar. Uma coisa, estou te ouvindo, blá, 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 blá. Não, eu quero te escutar. Peraí, como é que é? Repete a pergunta. Eu quero escutar. Escrutar, eu vou mais fundo ainda. Eu vou tratar de questões mais intensas, mais profundas, tá? Então, já ouvi, já escutei, agora, peraí, deixa eu entender. Eu quero entender isso aqui. Você pode, vamos trabalhar isso aqui? É a questão de traumas e tudo mais. Então, você precisa ir mais, escrutar vem de escrutínio, você aprofundar um pouco mais. Eu até quer dizer, o auscultar, que é mais da medicina, que é aquele
Que você põe aqui para... O médico, ele vai auscultar o seu coração, né? Ele põe aquele negócio ali. Então, eu estou dizendo que eu estou indo mais profundo ainda. Auscultar, eu entrar em contato, a ver se são questões de trauma que a pessoa tem. E você vai ter que tratar isso na terapia, tá? Que é o ponto importantíssimo. Tá? E na interação com o acolhido, cuidado. Alguns pontos você toma cuidado. Não se identificar. Como assim? Quando a gente está no coletivo, a gente fala uma coisa, o que geralmente o acolhido fala? Me identifico. Não é assim? Ali ele sim, mas você não. Você é um terapeuta ali. Você pode se identificar. Você ali, pois eu passei por isso. Cuidado para você não querer passar para ele aqui que foi a sua experiência. Você tem que ser quase neutro, quase o pastel mesmo ali. Você está ali para ouvir. Até porque não podemos fazer isso. Tá? Não demonstre espanto. O quê? 15 internação? Pelo amor de Deus, hein? Não, você não pode fazer isso. Cara, eu tenho 30 internação. Bastante, né? Só. Não aquele espanto. 15, pô, desse jeito não dá. Não se impressionar. O cara te fala um negócio de um trauma, uma coisa muito séria, você... Vou encerrar que eu não vou nem ficar aqui. Esse cara é doido. Não, você tem que estar ali como profissional. Tá? Manter a seriedade, não aceitar que fale mal da equipe. Tá? Pode ouvir tudo, mas não desenvolver isso. Ter compaixão, identificar e repelir a manipulação, você vai identificar isso. Com toda a sabedoria, você vai entender que está ali. Né? Eu não vou dizer, o cara está me manipulando. Não é isso que eu estou dizendo. É você identificar. Eu até falo com alguns assim, isso assim, bom, se você está me dizendo, eu acredito que você está dizendo. Se você está me dizendo, eu vou acreditar. Mas eu sei no fundo que é uma manipulação ali. Tá? Prestar atenção aos movimentos, né? A pessoa está balança muito e tal. Você vê o que está acontecendo naquele momento, o que mais tem ali, tá? Isso é a função nossa de observação, tá? Você precisa, de fato, observar. E o conselho que eu dou para vocês é que tenham motivação. Tá? A vontade se transforma em ação quando estamos motivados. Vocês estão aqui não é por acaso, vocês estão aqui para buscar aprimoramento, para poder servir melhor ao outro, né? Então a motivação é importante, tá? 10% que você é do que acontece com você. 90% é como você reage ao que acontece com você. E todos nós vivemos isso. Então, o que eu vejo aqui, que vocês veem aqui, é só 10%. 90%, gente, tá? Por isso que a terapia, não é que ela é morosa, né? Ela exige tempo, ela exige um cuidado maior, porque às vezes ali é só a ponta do iceberg. A irritação é só a ponta do iceberg. Entendeu? Às vezes até o uso de algumas substâncias é só a ponta do iceberg. A gente fala que ela é a cereja do bolo, né? A droga, a substância é a cereja do bolo, que a gente fala assim, né? Porque na verdade ela só está denunciando que tem algo mais ali. Se eu só for parar de usar, não vai adiantar. Eu tenho que tratar do que está por baixo. Deu para entender isso aqui? Isso é tratamento. Tratamento é só parar de usar. Tá, fica aqui, tranca, amarra, acorrenta. Não, isso não vai resolver nada. É só a ponta. Para baixo do uso tem outras coisas que estão ali. Decepções amorosas, frustrações, abusos. E por aí vai. Tá? Então, na terapia é o que você precisa cuidar. É o que de fato você precisa saber.